Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está sempre assistindo o programa Jesus Te Ama, pela televisão e também pela internet. O programa Jesus Te Ama é da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. E nós temos igrejas em todas as cidades do nosso estado, também na maioria dos povoados e em grande parte das fazendas. O meu abraço para você e o meu abraço especial também para os irmãos aqui em Salvador. Salvador, nós temos vários campos aqui em Salvador. A nossa convenção, ela existe já há 80 anos e está aqui pregando a palavra de Deus em Salvador e em todo o estado da Bahia. A nossa convenção, ela foi dirigida pelo pastor Rodrigo Silva Santana durante 25 anos. Tivemos também na presidência da nossa convenção o pastor José Santana, o pastor Dermeval Cirqueira, pastor Severino Soares, pastor Volmar Alcântara, Manel Monteiro, e pela bondade de Deus estamos aí dirigindo a convenção já há 6 anos, agradecendo a você que tem orado em meu favor e pedir que continue orando. Aqui em Salvador nós temos hoje vários campos e esses campos, eles têm os seus pastores presidentes, como é o caso de Águas Claras. Nós temos ali o pastor Luiz Lázaro, que é o pastor presidente da nossa igreja em Águas Claras. Temos também igrejas aí em Alto da Terezinha, que é dirigida pelo pastor Heber. O nosso abraço para os irmãos de Águas Claras, que, graças a Deus, estão aí em uma grande caminhada, com um grande templo. Deus continue abençoando a vocês. E o Heber também. Temos na Boca do Rio a igreja que é pastoreada pelo pastor Edivaldo Freire. O pastor Edivaldo Freire é um dos genros do pastor Rodrigo Santana, de saudosa memória. Temos ainda o Joel Conceição, que é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Brotas. O meu abraço. Também o pastor Romeu de Oliveira, pastor presidente do campo em Capelinha. Temos ainda o Flávio Bulhosa, que é pastor da Assembleia de Deus em Engomadeira. Então, são várias igrejas que nós temos aqui em Salvador, ligada à nossa convenção, à nossa CEADEB, como já disse, que foi presidida e foi pastoreada pelo pastor Rodrigo Silva Santana, e que Deus abençoou muito durante todos esses anos. Ele tem abençoado, e eu tenho certeza que a bênção de Deus vai continuar na nossa vida. No próximo programa estaremos falando sobre outros pastores que presidem a igreja aqui, como é o caso também do pastor Evilásio Bastos, que é pastor em Pernambués, o pastor Edmilson Santana, que é pastor em Paripe, e muitos outros que estão pastoreando igrejas aqui. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você pode participar do nosso programa ligando de segunda a sexta, das 9 até às 17 horas, para o telefone 071-3503-8383, ou mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programa jesusteama@ceadeb.com.br. Queremos lembrar também que Deus está abençoando a igreja em todo o estado de forma maravilhosa. E no programa de hoje estaremos apresentando a nossa visita na cidade de Nova Soure, também na Igreja Assembleia de Deus em Pirajá, que é pastoreada pelo pastor Cleovaldo, e ainda a cidade de Serrinha, que é pastoreada pelo pastor Nataniel. Mas lembrando a você também que nós precisamos do seu apoio financeiro para a manutenção desse programa. Participe dando a sua colaboração, dando a sua ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai te recompensar de forma maravilhosa.
Continue orando também pela nossa construção, a construção do centro de eventos da nossa convenção. Estamos aí em fase de conclusão de alguns projetos e logo estaremos começando, ou seja, já fizemos sondagem de terreno, algumas atividades no local e com certeza logo estaremos aí colocando concreto, blocos e em breve teremos a nossa sede de eventos para realizar as nossas atividades aqui em Salvador e, é claro, vai beneficiar também muito os nossos campos aqui em Salvador, as nossas igrejas, para realizações de congresso de senhoras, congresso de jovens e outros seminários que com certeza a igreja vai estar realizando. Eu quero mandar também nesse momento o meu abraço para os irmãos aí de Ilhéus, que estaremos de 26 a 29 de junho, realizando a nossa 99ª AGO, né? Realizando ali essa AGO na cidade de Ilhéus, e você é o nosso convidado para participar conosco ali. Muitos pregadores, cantores participando. Estaremos tratando também de assuntos concernentes ao trabalho do nosso Deus, através da Igreja Assembleia de Deus no Estado, com a CEADEB, e é muito importante a sua participação. Vá participar conosco. Eu quero mandar também o meu abraço aí para o nosso irmão Antônio de Jesus e a sua esposa, na cidade de Taperoá. Olha, Antônio de Jesus, ele assiste sempre o nosso programa aí em Taperoá. São muitos irmãos em todo o nosso estado, também os amigos. Nós temos aí um amigo aí que tem um comércio de frente à Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, que é também um daqueles que estão assistindo sempre o nosso programa. Meu abraço aí para você, para os seus funcionários, para todos que fazem parte da sua família. Vamos agora apresentar então aí a posse do pastor Isaac. Pastor Isaac, que tomou posse na Igreja Assembleia de Deus em Nova Açores. Esta igreja está caminhando para encontrar com Cristo. E ela precisa de um pastor para continuar orientando, para continuar ensinando. E Deus te chamou para, a partir de hoje, o Senhor fazer esse trabalho. Até quando nós não sabemos. O certo é que o Senhor e a sua família têm a responsabilidade com Deus e com a nossa convenção a CEADEB de cuidar bem deste povo para conduzi-los para morar no céu com Cristo. Aleluia. Eu lhe entregar esta Bíblia. Estou lhe entregando o pastorado e a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo de Nova Açores. Em nome da nossa convenção a CEADEB e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande festa realizada em Nova Açores, com a participação de vários pastores, pastor Júnior de Iambupe, pastor Neto, lá de Morro do Chapéu, o pai do Isaac, o pastor Vanderlei também, pastor em Cafarnaum, o pastor Juscelino, pastor aí também da Igreja Assembleia de Deus em Olindina, uma grande festa. Vamos então agora para o aniversário do pastor Cleovaldo, que é também assessor jurídico nosso aqui. Foi realizada uma grande festa na Igreja Assembleia de Deus em Pirajá, agradecendo a Deus por mais um ano de vida do pastor Cleovaldo. Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará. Por Jesus então levante e use a sua fé, porque Jesus continua e dele você pode tudo. Meu esposo, ele é consciente e sabe que ele não é merecedor de nada disso. Porque tudo isso nós devemos ao nosso Deus. Porque ele sim é que tem feito e ainda há de fazer muitas coisas no nosso meio. E nessa noite eu quero dizer para meu esposo: filho,
Feliz aniversário. Eu te amo. De parabéns à igreja aí, às senhoras, à juventude, os obreiros que realizaram esta grande festa para o pastor Cleovaldo, pastor presidente da Assembleia de Deus em Pirajá. Agora, com a grande festa missionária na cidade de Serrinha, que é pastoreada pelo pastor Nataniel. Falar de missão é também orientar a conquistar o colega de trabalho que ainda não tem Jesus como Salvador. Falar de missão é orientar também, ganhar para Cristo o colega de escola que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Missão é realmente uma área importante que a igreja deve estar trabalhando, a igreja deve estar preocupada com a missão, com o evangelismo, com ganhar almas para o reino de Deus. Inclusive, tivemos a participação nesse seminário do pastor Antônio Lopes, também do pastor Aloísio. Pastor Antônio Lopes, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus em Sumaré, São Paulo, é um pastor que tem ajudado muito a missão aqui no estado da Bahia. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Antônio Lopes, do pastor Aloísio, pastor Nataniel, que é o pastor presidente da igreja em Serrinha, todos os seus obreiros, os membros e congregados desta igreja, que realmente dão um grande passo com esse congresso de missão para ganhar almas para o reino de Deus. Com a palavra, Dr. Kleber Couto, com o seu comentário. Olá, meus amigos. Diversas são as teorias que tentam explicar a origem da violência humana. A maior parte delas nos ensina que o ser humano ele nasce puro e as influências sociais ou ambientais amoldam o seu caráter violento. Quando nós olhamos à luz da Escritura Sagrada, nós percebemos que o texto que está escrito no Evangelho nos leva a crer que a violência nasce no coração humano e é fruto do pecado. Nós procuramos, com isso, tentar encontrar a origem desse grave problema que não mede idade, que não mede faixa econômica, que não mede qualquer tipo de distinção social. A violência faz parte de todos os ambientes e em todos os lugares nós temos que conviver com ela. A grande questão é, o que nós podemos fazer para combatê-la? Muitos colocam a culpa no Estado, na ineficiência punitiva ou educativa do Estado. Outros pregam a educação como uma solução para esse grande e grave problema. Nós que somos cristãos precisamos entender que a nossa vida é marcada pela tolerância zero. Ser cristão é dizer não à violência. Não é concebível que alguém que seja tocado pelo Evangelho de Jesus possa sair por aí professando que bandido bom é bandido morto. Violência não se combate com violência. Violência se combate com mudança cotidiana de vida. Violência se trata a partir da família, do lar, da educação tenra nas primeiras idades. Violência se combate no dia a dia, no cotidiano, com ensinamentos para as nossas crianças contra o bullying, contra a discriminação de qualquer tipo que seja. Nós aqui já falamos sobre as nossas divergências sociais, mas nenhuma divergência justifica a atitude violenta. Ser cristão é viver buscando e pregando a paz. Não é estranho, portanto, que nós, ao nos encontrarmos nas ruas, nós, cristãos evangélicos,
nos saudemos com a paz do Senhor, porque ter Jesus Cristo na vida é pregar essa paz plena. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, se nós temos que falar sobre esse assunto, nós precisamos dizer que só se combate a violência mudando o dia a dia, o cotidiano. Nesse sentido, sim, tolerância zero. Tolerância zero em relação aos seus filhos, ao comportamento dele dentro de casa, na relação entre irmãos, na relação entre vizinhos, tolerância zero na escola, tolerância zero no trabalho, enfim, fazendo a nossa parte, nós podemos mudar o mundo. Que Deus nos abençoe, continue assistindo ao programa Jesus Te Ama e domingo que vem estaremos aqui tratando de um assunto do seu interesse. Vamos ler a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 1, que está escrito assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Amém. Meus amados irmãos e meus amados amigos, a Bíblia nos mostra o grande amor de Deus. Deus, Ele é amor. Mas a Bíblia nos mostra também que Deus, Ele é justiça. E aqueles que conhecem a Deus, aqueles que servem a Deus, precisam, a cada momento, viver olhando para a bondade e para a misericórdia de Deus e também olhando para a justiça divina, com o objetivo de estar servindo a Deus para ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os versículos que acabamos de ler nos mostra Samuel falando com Saul, que foi eleito rei de Israel, inclusive pelo pedido dos israelitas, que gostariam que vivessem de acordo às outras nações com o rei. E Deus então permitiu e elegeu ou foi eleito Saul como rei. E a Bíblia nos mostra que, em determinado momento, Deus chama a Samuel e orienta o mesmo a falar com Saul para ir até aos amalequitas. Amalequitas estes que colocaram dificuldade quando o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito e que Deus tirou do Egito para a terra prometida. E nesta caminhada, os amalequitas colocou dificuldades para a passagem do povo de Israel. E Deus, meus amados irmãos, Ele não esquece do bem que o homem faz, do bem que o homem pratica, e também não esquece do mal que é praticado por este homem ou pelo homem. Por isso, meus amados irmãos, que eu aproveito também, nesse momento, para te alertar, dizer a você o seguinte, que não se preocupe com o mal que alguém te fez. E a própria Bíblia Sagrada nos ensina que a gente precisa pagar o mal com o bem. Então, se alguém te fez o mal, não se preocupe, você como servo ou serva de Deus, porque a recompensa, ela virá
do próprio Deus. Deus então ordena a Saul a ir destruir os amalequitas por causa da maldade que eles fizeram ao povo de Israel na sua caminhada para a terra prometida. E, meus amados irmãos, um outro fator interessante que a gente precisa observar é que a ordem de Deus, ela deve ser e precisa ser cumprida pelo homem que foi orientado por Deus, aquele que Deus determinou fazer, deve ser feito. Lembrando, meus amados irmãos, que a vontade de Deus é que você esteja sempre amando, é que você esteja fazendo sempre o bem. Aquele momento para Israel, aquele momento para Saul, foi um momento, é claro, que Deus, ele determinou a Saul a destruir os amalequitas, mas queremos lembrar aos irmãos que hoje não há, com certeza, nenhuma necessidade de Deus falar com o homem ou com a mulher para ir destruir alguém. Mas a ordem de Deus, ela não foi cumprida por Saul. E, meus irmãos, Deus não aceita desculpa de pecador ou de quem peca. O que Deus aceita é o arrependimento, é a solicitação de perdão, para que a bênção de Deus, ela permaneça na nossa vida. E Saul, ao chegar lá no local em que foi determinado para destruir os amalequitas, ele e os seus seguidores observam algo que agradou aos seus olhos. Ovelhas e vacas. Ele então decide perdoar o rei dos amalequitas. Ele decide trazer ovelhas e vacas dos amalequitas. Meus amados irmãos, a ordem de Deus era destruir tudo. Deus te ordenou ir para a África pregar o evangelho, vá que Deus vai te abençoar. Deus te ordenou ir para qualquer um outro lugar, passar por algumas lutas ou dificuldades, vai porque Deus vai te abençoar. Não importa o que vai acontecer lá na frente. O que importa é que Deus está contigo, Ele te ordenou, vai fazer a vontade de Deus. Mas chamo também a atenção. Hoje nós encontramos muitas pessoas que estão sendo enganadas e pessoas que estão enganando, dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Então é importante que você, homem de Deus, mulher de Deus, quando alguém chegar para falar contigo, dizendo que é Deus, vai para a oração, vá para o jejum, vá conversar com Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora não existe separação entre mim e Deus, entre você e Deus. Você que serve a Deus, Deus vai falar também com você aquilo que é necessário você fazer. Então, é importante nesse momento ter muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinadores, porque muita gente está sofrendo dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo, falando com homens e mulheres de Deus que se colocam nas mãos dEle para fazer a sua vontade. E de repente Saul então volta com ovelhas e vacas e é repreendido por Deus através de Samuel. E meus amados irmãos e meus amados amigos, quero chamar a atenção. Saul perde o reinado porque desobedeceu a Deus. Ah, mas eu trouxe ovelhas e vacas para oferecer sacrifício. Meu amado irmão, minha amada irmã, não adianta alguém pecar hoje com um pensamento depois
de passar, quem sabe, 1 mês ou 2 meses jejuando. Não adianta alguém pecar hoje e depois querer entregar um valor financeiro na igreja, pensando que Deus vai perdoar os seus pecados por aquele sacrifício que fez de 1 mês de oração e de jejum, ou por aquela oferta que ele entregou na igreja. Deus, ele quer que você obedeça. Para Deus é muito mais importante a obediência do que o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus, como Saul perdeu o reinado de Israel, porque desobedeceu a Deus. Mas, pastor, eu conheço muita gente que desobedeceu e estão aí tranquilos. Estão demonstrando que estão bem. Mas aí você vai e lê no Salmo 37. Não fique indignado por causa dos malfeitores, porque cedo eles serão ceifados. Isso não deixa também de ser um trabalho diabólico para enganar as pessoas que estão servindo a Deus e que às vezes não conseguem determinadas coisas quando alguém que desobedece, quando alguém que se rebela, alcança. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, o importante é permanecer fiel a Deus. O importante é permanecer obedecendo a Deus. Se você for ler na Bíblia a história de Saul, o que aconteceu com ele, inclusive era uma pessoa desconhecida, era uma pessoa estranha, e de repente Deus escolhe para reinar sobre Israel. E, infelizmente, ele não conseguiu entender na vida dele a bondade e a misericórdia de Deus. E desobedeceu a Deus. E é o que está acontecendo com muitas pessoas. Mas você, meu irmão, minha irmã, permaneça obedecendo a Deus. Permaneça sendo fiel a Ele. Permaneça cumprindo a determinação dEle e, com certeza, a bênção de Deus, ela vai permanecer na sua vida e você vai continuar sendo vitorioso e vitoriosa. Lembrando que a maior vitória para o homem não é ser bem-sucedido aqui na terra. A maior vitória para o homem é no dia da morte ou no dia do arrebatamento, estar preparado para ir morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos dá para estarmos aqui transmitindo a Tua palavra. Ó Deus eterno, te peço, Senhor, que cada pessoa que está assistindo a esse programa nesta hora, seja, Senhor, abençoado por Ti. Que o Teu grande amor permaneça nas nossas vidas. E que cada um de nós, Senhor, possamos estar obedecendo mais e mais a Tua palavra, ó Deus eterno, para irmos morar no céu contigo. Visite, Senhor, os lares, as famílias que o inimigo tem lutado para destruir. Visite também aqueles, Senhor, que estão no comércio, na escola. Ó Pai Celestial, que a Tua bênção permaneça na vida de cada um, não só agora, mas para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, lembre, nós precisamos da sua colaboração para a manutenção desse programa. Deus, ele vai te recompensar de forma maravilhosa. Continue orando por nós e até o próximo programa, se Deus nos permitir.